Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 01838. Quero aproveitar e mandar um grande abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e Fundação André Luiz. Hoje nós estamos aqui no estúdio com eu, Jorge e a Ana Ricardina. Nós hoje vamos falar sobre melindres. Melindres são necessários? Até que ponto o melindre é prejudicial? Até que ponto o melindre é um benefício a nosso favor? Nós vamos entender isso no decorrer do programa. Boa noite, Ana. Boa noite, Jorge. Boa noite, ouvintes. Bom, meus amigos, primeiramente, o que é melindre? Melindre é uma disposição para ressentir, se ofender geralmente por coisas insignificantes. Só que nós temos que entender que muitas vezes uma coisa que é insignificante para mim, para Ana não é insignificante. Mas nós temos que aprender, nós temos por hábito só olhar o lado ruim da coisa. Nós nunca olhamos o lado positivo. Então, quando você fala melindre, a pessoa pode falar, mas melindre ser bom? Sim. Jesus, quando andou na terra com os discípulos, quando se depararam com uma carniça, os discípulos só viram mau cheiro, se incomodaram com mau cheiro. Jesus viu dentes bons naquela carniça. Por quê? Porque Jesus, ele não tem o mal dentro dele. Jesus não tem essa imundície que nós temos dentro de nós. Então, quando você não tem, aquilo não te incomoda. Só te incomoda aquilo que você tem. Então, por que o melindre, a questão do melindre? Porque o melindre, quando acontece, é porque eu estou vendo no outro aquilo que me incomoda. Aquilo que o outro tem e que me incomoda é o que eu tenho dentro de mim. Vou contar para vocês 2 casos meus, particulares meus. Eu venho de uma família católica. Eu sempre fui católico, nunca fui católico praticante assim de missa, isso aí não. Mas eu era aquele católico de fazer música de coroação, de enfeitar o andor de santo para procissão, de enfeitar o altar de Nossa Senhora para uma coroação. E em 1984 eu perdi o meu pai. Hoje eu falo isso abertamente, que hoje não me incomoda mais. Mas a princípio, não sei se por vergonha, não sei o porquê, eu tinha muita dificuldade de falar isso. Sou filho de suicida. O meu pai se suicidou. E a religião que eu tinha, que teria que me abraçar, que teria que me acolher, só fez o contrário. Condenou meu pai, o meu pai não tinha salvação, o meu pai não pôde receber os sacramentos da Igreja Católica, a igreja que ele ajudou, a igreja que ele frequentou. Foi negado isso a ele por ele ser suicida. Por quê? O suicida, ele não tem perdão. O suicida não tem salvação. O suicida vai ficar vagando. Agora, meus amigos, eu pergunto a você que é parente de um suicida, a religião que você professa, falando isso para você, como é que você se sente? Você já está arrasado pela maneira como a coisa aconteceu. Aí vem a sua religião e te joga mais para baixo. Farei um programa aqui falando sobre familiares de suicidas, porque nós falamos muito do suicida, nos preocupamos com o suicida, mas nunca nos preocupamos com os familiares que ficam. Por que eu estou falando isso com vocês? A partir daí, eu queria um monte de respostas. A Igreja Católica não me dava. Então, através de uma amiga, Suzana, eu tive o meu primeiro contato com a doutrina espírita. Eu passei a frequentar uma casa espírita e lá eu fui entender. Eu comecei a estudar, eu fui entender que meu pai não estava fadado a vagar pro resto da vida, porque Deus é amor, Deus não castiga. A doutrina espírita me trouxe o Deus do amor, o Deus que recebe, que acolhe, o Deus que te dá a chance, que se meu pai se arrependeu daquilo que ele fez, pediu ajuda, ele vai ser ajudado, ele vai ter outra oportunidade. Aí eu frequentava essa casa, mas essa casa ela ficava muito distante para mim, era difícil. Então eu fui para uma outra casa espírita perto do meu local de trabalho.
Nesse local de trabalho, amigos meus me apresentaram essa casa e eu fui. Eu fui nessa casa espírita e aconteceu uma coisa interessante. O primeiro dia que eu estava nessa casa espírita, o presidente da casa, que era uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, quando eu cheguei na casa, que eu olhei para ele, eu senti mal. Me irritava olhar para ele. Ouvir a voz dele era a coisa pior do mundo, porque aquilo me incomodava, me tirava do sério, eu não conseguia. E eu falo para vocês o seguinte, eu pensava, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu não conheço esse homem, eu nunca vi, por que isso me incomoda? Eu poderia ter me lindrado, ido para minha casa, nunca mais voltar naquela casa espírita, mas aí, meus amigos, eu estaria perdendo uma oportunidade. Porque se isso aconteceu, foi porque a espiritualidade achou que eu estava no momento certo em promover esse encontro entre nós dois. Porque tínhamos algo a reparar. Mas esse algo quem tinha era eu. Porque ele não sentia nada. E eu me mantive firme. Eu ouvi a palestra dele, mesmo incomodado, mas eu ouvia, mas aquilo foi passando, moral da história, nos tornamos amigos. Um dia cheguei para ele e falei com ele, Bernardino, coisa mais interessante, eu chegava aqui, eu não podia te ver, eu não podia ouvir sua voz, que me incomodava, e eu falei, bom, se nós hoje, sinal que nós conseguimos resolver um problema que nós tínhamos. Então, se eu tivesse me lindrado, eu tinha perdido a oportunidade. Eu tinha perdido essa oportunidade. Então nós temos que entender, nós temos que aprender a tirar o lado bom de tudo que nos acontece. Porque muitas vezes aquilo que te afasta de uma coisa está te afastando por quê? Primeiro, porque você pode se comprometer ainda mais. Segundo, que você pode perder a sua encarnação. Você não está pronto, não está preparado. Então vamos dar um tempo. Ao invés de me lindrar, vamos começar a nos colocar no lugar da pessoa, vamos começar a tentar, principalmente nós que somos espíritas, que temos conhecimento. Nós temos que começar a olhar, a nos colocar no lugar do outro, a começar a ver, né, que o outro é um irmão nosso, ele está no momento dele, ele está no momento, às vezes, difícil. Às vezes uma palavra mal falada naquela hora causa uma situação dessa. Um outro caso. Eu estava no Centro Obreiros do Senhor, que era o centro que eu frequentava em Belo Horizonte, no bairro Goiânia. Houve uma mudança de diretoria e entrou uma presidente para casa. E eu e ela, nós começamos a nos desentender. Porque eu achava ela autoritária, um monte de coisa. Só que o que aconteceu? Eu achei melhor me afastar daquela casa. Porque eu ficava assim, não adianta eu ficar aqui vendo a pessoa falar e eu não estou concordando, e eu não vou bater de frente. Eu peguei e saí de lá e vim para o Eurípides Barçanufo. Mas hoje, com o passar do tempo, eu fui entender melhor. Eu acho que o Eurípides Barçanufo, né, ele encontrou com Cornélio Pires, que é o de lá, falou, olha, você tem um casal de bicudo aí no seu centro. Um casal de bicudo, 2 bicudos não se beijam. Um casal de bicudo, junto, pode procriar e vai ter um monte de bicudinho no seu centro. Lá no meu centro, eu estou precisando de um bicudo lá. Que lá está faltando um bicudo. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar a Fátima aqui, que ela já está aí, eu vou levar o Jorge para lá, para o Eurípides. Jorge veio para o Eurípides Barçanufo. Você falando isso, a gente fala muito aqui de deserção, né? Porque é desertar. Você está desertando daquele compromisso, né, numa casa espírita. Né? As pessoas acham que não, mas se você está onde você tem que estar, né? Se você está nessa casa espírita, você tem que estar nela. Porque você estava igual pulando de galho em galho, né? Você estava pulando de galho em galho. Mas você se encontrou na casa espírita de Eurípides Barçanufo. Mas vamos falar dos desertores. Eu digo desertores porque tem um compromisso com a casa espírita. Nós temos esse compromisso. Deixa eu só terminar aqui. Aí o que acontece?
Aí beleza, gente, Jorge veio para Eurípides Barçanufo, né? Só que acontece que, com o passar do tempo, o Jorge foi trabalhando aqui, foi desenvolvendo aqui, fazendo uma tarefa aqui, uma tarefa ali. Passar do tempo, as pessoas começam a me falar, né? Que lá no Eurípides, do Obreiros do Senhor, para mim poder ir no Obreiros. Aí eu resolvo ir. Aí um dia encontro com umas amigas minhas, elas falando comigo, não é que você agora é palestrante, que bom, vou falar lá para você poder dar palestra. Mas quem é o presidente lá? Quem deve lá é a Fátima. Não vai me chamar nunca para dar uma palestra lá. Nós já temos problema. Só que, por ironia do destino, eu estava sentado ouvindo a palestra, fui muito bem recebido. Aí ela chegou perto de mim e falou comigo assim: depois você deixa seu contato comigo, que eu vou marcar um estudo para você aqui. Eu falei: não, pode marcar que eu venho com todo prazer. Gente, por que eu estou falando isso aqui? Talvez se eu tivesse ficado lá, nós seríamos inimigos. E o fato de eu vir para cá, o que aconteceu? Simplesmente a Fátima saiu do Obreiros do Senhor, a Fátima Jorge veio para o Eurípides Barçanufo, porque o Jorge se tornou uma Fátima da Eurípides Barçanufo. Por quê? Eu fui perceber claramente que eu e ela, a gente não se dava bem, porque nós éramos a cópia um do outro. Nós éramos iguaizinhos, nós pensávamos igual, somos pessoas que a gente quer que tudo fique certinho, né? Que todo mundo tem que ser igual a gente, que o tarefeiro tem que pegar a tarefa, tem que fazer a tarefa assim. Aí eu fui entender por que a espiritualidade me trouxe para cá. Usou esse milindre para me trazer para cá, para mostrar para mim. Olha aí, tá vendo? Você é igualzinha a ela. Você pensa igual, você age igual a ela. O que te incomoda lá nela é o que você tem dentro de você. Por isso que você se sente incomodado. Hoje, nós nos damos super bem. A gente conversa a respeito de ideias para reuniões públicas. Eu hoje indico palestrantes para ela. Às vezes, se um palestrante não pode ir, me liga: Jorge, você pode me salvar? Eu vou. Então, o que eu estou falando é isso. Muitas vezes, esses melindres que acontecem, que te afastam daquela casa, é porque a espiritualidade viu que se você estiver ali, vai piorar ainda mais a situação. Então, vamos levar ele para lá, porque ele longe, ele vai ver que aquilo que está incomodando nele é porque ele tem também. Porque ele é igual. Eu dei uma palestra lá semana passada e eu falei isso lá, que eu estou falando aqui na rádio. Eu falei isso lá. Ela riu até. Falei, por quê? Falei, gente, Fátima, eu e você somos iguais, uma cópia do outro. Porque quem me conhece sabe, eu sou chato com esse negócio de organização, eu sou chato com esse negócio de horário, de fazer as coisas. Eu sempre falo, se vou entrar numa tarefa, entre 100%, não entra 50%, faça bem feito. Mas eu tenho que entender, eu, Jorge, sou assim. A Ana não tem obrigação de ser assim. O tarefeiro não tem obrigação de ser assim. Cada um está no seu tempo, dando o seu melhor. Né? Então, a gente tem que aceitar. Né? Se a gente for pegar melindre, você falando, a gente vai, né? Eu sou muito devaneio. Se a gente pegar melindre, ela é uma extensão do orgulho. Justamente. E do egoísmo. Mas é o nosso orgulho, né? Nossa vaidade. A gente pensa que não, né? Mas é uma extensão, e uma extensão perigosa. Justamente. Muito perigosa, né? Que faz a gente, como você não teve o diálogo, você não teve o diálogo com a Fátima, que eu nem conheço, o prazer Fátima, eu não conheço. Não teve esse diálogo de sentar com essa Fátima. Justamente. Eu acho isso, ou X ou Y. Ela vai também e tal. Porque ela é a dirigente. Nós estamos com um problema sério, muito sério nas casas espíritas. A gente não está respeitando a hierarquia. Nós não respeitamos a hierarquia. É a nossa vontade, aí está escrito, a nossa vontade que está prevalecendo. E a gente tem que ter hierarquia. Jesus teve hierarquia. Jesus não falou assim, eu vim destruir. Não, eu vim complementar. Nós, que estamos tarefeiros de uma casa espírita, nós temos que estar complementando, trazendo nosso trabalho, trazendo nossas ideias para dialogar. É um diálogo que temos que ter. O que nós estamos fazendo? Um fala, a gente fica com raiva. Melinda, eu vejo muito aqui na Casa Espírita isso.
O melindre não tem que... Porque o melindre, ele faz com que a nossa humildade vá-se embora, suma. Ela se esconde, porque nesse momento ela se esconde. Porque a gente quer as nossas verdades. A verdade do outro, a gente não procura nem saber. A gente não quer nem saber se o outro está certo. Porque muitas vezes, o que o outro está falando, se a gente observar e estudar nós mesmos, vamos ver, ele está certo. Não acontece isso com você, não, ele estava certo. Você custou entender isso. Ele está certo, ela tá muitas coisas. Que eu penso assim, né? Você achou que não é bicar, vocês não tiveram um diálogo, que poderia ser um par que hoje estariam com essa casa em outro nível. Mas o seu melindre fez com que você se afastasse. É isso que eu queria dizer dos desertores. Desertores, é o que você está falando. Desertores são essas pessoas que se acham melhores do que os do que o outro. Eu sou o melhor palestrante, eu sou o melhor que estuda, eu sou o melhor isso, eu sou o melhor aquilo. E muitas vezes, Jorge, a gente não é isso e as pessoas fazem com que falam como se a gente fosse. Entende? Quando a gente está num estudo, por exemplo, né? Eu tenho 7 anos de casa espírita. 7 anos que eu não vou dizer que 7 anos que eu estou mesmo, como você diz, peguei mesmo, levando a sério, eu vinha, frequentava, ia embora da minha casa e vivia a minha vida. Aí, a partir do momento que eu falei, não, a partir de agora eu vou ser verdadeiramente espírita. Não vou ser aquela a simpatizante, eu vou ser mesmo. Vou pegar os livros, vou estudar, né? O que eu não souber, eu vou perguntar sim. E muitas vezes eu levanto o dedo, não é para eu aparecer, para que você entende mais que eu, não. Porque eu quero aprender. Se eu estou falando aqui hoje, é porque a gente estuda muito, Jorge. A gente procura entender muito, eu procuro entender o plano espiritual como se eu estivesse lá. Entende? E as pessoas pensam o contrário. E eu não me melindro nunca. Você sabe disso. Eu não me melindro. Eu vejo as pessoas dessa casa, né? Ou em outras casas que eu vou me lembrando porque eu falo, umas coisas que eu falo. Gente, as pessoas têm que estudar mesmo, de verdade. Porque as pessoas se melindram quando eu falo de um Chico Xavier, por exemplo. Poxa, estuda a vida do... Vê uma pessoa como ela é de verdade, as pessoas ficam vendo as pessoas como Deus. O presidente é Deus, o palestrante é mais Deus que o teu. Aí vai. Aí quando a gente fala, se melindra. Até esse que se acha o melhor, porque começa a se achar. E o orgulho começa a subir, a cobrar. Vamos cobrar porque o auditório está cheio, então vamos começar a cobrar. Entende? Vamos vender os livros a R$40, porque ele está vendendo? Não, gente. Não, Jesus não vai dizer isso. A casa espírita não comia. Kardec não foi assim que ele veio, que ele trouxe a doutrina para a gente. Kardec, uma hora dentro, está revirando lá no céu, lá, meu Deus, o que vamos fazer? Como vamos fazer para o espiritismo acabar? Como vamos fazer para o espiritismo continuar na linha que tem que ser? Porque muitos melindres, muitos querendo ser muito, muitos outros querendo ser mais que o outro. Entende? Temos que voltar de novo a ser espíritas, verdadeiramente. A humildade, os espíritos humildes, aqueles que não sabem. Eu não sei, porque eu estou num planeta de provas e expiações. Milite, como está escrito, é necessário, está sendo necessário ainda para a gente aprender, porque nós não aprendemos nada ainda. Você sabe, nós não sabemos. Punição, por exemplo, em outras religiões fala em punição. O Espiritismo vem dizer que é erro. Mudou punição para erro, por quê? Para tirar essa coisa ruim, esse medo das pessoas. Tem espírito que tem medo de desencarnar, Jorge. É o que mais tem. Não é? Não tem medo de desencarnar, por isso que vem o medo, vem o erro, que você errou, você vai lá pro terceiro umbral. Não. Então Deus não existe, então Deus não é amor. A gente tem que parar com os melindres e estudar verdadeiramente, escutar. Jesus falava escutar. Nós não estamos escutando. Ele fez Pedro escutar, Pedro não escutava também. Eu gosto de pegar o Pedro, porque o Pedro foi um dos que mais deu para trabalho para Jesus, foi Pedro. Escutar, Pedro não escutava. Jesus, verdadeiramente, ele não escutava. Nós temos que começar a entender, meus amigos, uma coisa que eu sempre falo. Se você tem um problema com o João, chama o João para conversar, porque você conversar com a Maria não vai adiantar nada. Sabe por quê? Porque muitas vezes, quando você vai conversar com a Maria também tem algo contra o João. O que ela vai fazer? Ao invés dela apagar o incêndio, ela vai pôr lenha na fogueira. Aí uma coisa que pequena vai tomar uma proporção maior. E o que é pior,
Dali da Maria já vai sair pro Tiago, pro Pedro, a coisa vai tomando. Aí o que acontece? Vocês já prestaram atenção, vocês devem ter prestado atenção nisso. Muitas vezes nós nos melindramos, nós tomamos antipatia de uma pessoa que nós nem conhecemos porque alguém falou da pessoa com você. Aí um belo dia você tem a oportunidade de conversar com aquela pessoa. Poxa, que pessoa bacana, que pessoa legal. Aí você fala, meu Deus, mas você julgou a pessoa pelo que os outros falaram? Você acaba, entendeu? Porque quando você tem raiva de uma pessoa, meus irmãos, vamos ser sinceros, tá? Não vamos pôr no quente, não. Quando a gente tem raiva de uma pessoa, o que a gente quer? Destruir aquela pessoa. A gente quer acabar com a moral daquela pessoa. A gente quer fazer com que as pessoas que gostem, que têm admiração, passem a odiar aquela pessoa. Passe a pensar que elas se tornem inimigas. Nós temos muitos amigos nossos, vocês devem ter, que todos nós temos, que quando eles ficam com raiva de uma pessoa, ninguém mais pode ter amizade com aquela pessoa. Isso está errado. O problema que eu tenho com o João, eu tive com o João. Eu tenho que resolver com o João. Eu tenho que chamar o João para uma conversa. Eu não tenho que chamar o Pedro, a Maria, o José, porque não vai resolver. Só vai piorar. E o que nós fazemos é isso. E o que é pior? Nós, dentro de uma casa espírita, que é um lugar onde não deveria haver melindres, que é um lugar onde a gente deveria, com o conhecimento que nós temos, nós deveríamos acolher, receber, quando chegar alguém para pôr lenha na fogueira, apagar o fogo. E muitas vezes fazemos o contrário. Então é isso que nós temos que entender. E passar a entender aquilo que a doutrina espírita traz para a gente. O verdadeiro homem de bem é aquele que tenta, né, vencer as suas imperfeições morais. O verdadeiro homem de bem é aquela pessoa que entende o seu semelhante como seu semelhante, que não se sente melhor do que ninguém. A gente tem que entender que cada um de nós está num grau de evolução. Cada um de nós tem um grau de sintonia. E atraímos para nós os afins, aqueles que são iguais a nós. Então, se eu tenho algo contra a Ana, se eu não procurar vencer isso, se eu não procurar apaziguar com a Ana, o que vai acontecer? Esse sentimento ruim que eu tenho pela Ana vai atrair espíritos também que têm sentimentos ruins e muitas vezes espíritos que também têm sentimento ruim contra a Ana e vai usar isso, esse combustível que eu estou dando para eles, para pôr lenha na fogueira e fazer com que eu, a cada dia que passa, eu vá piorando ainda mais a minha situação com a Ana, que eu vá caluniando ela, que eu vá falando mal, eu vá fazendo até um ponto em que a Ana vai chegar e as pessoas vão torcer o nariz para a Ana. Por quê? As pessoas nem conhecem a Ana. Uhum. Né? Mas o Jorge, eles conhecem o Jorge. Eles têm admiração pelo Jorge. O Jorge tem a máscara do bonzinho, do perfeito. Não, mas foi o Jorge que falou. Se o Jorge falou, ele tem razão. Mas eu não vou chegar na Ana para saber da Ana. Porque eu só posso interferir numa coisa a partir do momento em que eu sei os dois lados da moeda. Se eu só em um lado só, eu não posso, está incompleto. Então é isso que nós temos que buscar. É isso que nós temos que fazer, principalmente nós dentro de uma casa espírita. E entender que muitas vezes aquilo que no momento para a gente não foi bom, pode ser um bom sim, porque, vou dar outro exemplo aqui. Nossa amiga Ana frequentava a reunião mediúnica da casa de Eurípides. Por um problema que não vamos falar aqui, ela foi convidada a se retirar da mesa mediúnica. No princípio, para ela, isso foi horrível. Melindrou. Ficou chateada, se pudesse estrangular, estrangularia. Mas olha só como que as coisas são. Ana se tornou palestrante, está dando palestra em várias casas espíritas de Belo Horizonte e Santa Luzia. A Ana está no programa de rádio.
Talvez se Ana estivesse lá na mesa mediúnica, ela estava lá só na tarefinha dela de mesa mediúnica até hoje. Ela não estaria pegando outras tarefas. Ela saiu de uma, ela pegou duas. Sim. Né? Então, quer dizer, foi ruim naquela época, foi ruim, como aconteceu, mas olha o bem que isso se tornou hoje. Não, né? é porque a gente estuda muito, né? E se eu dizer para você, se fosse antes de eu entrar, antes de eu ser hoje espírita, que eu me considero hoje espírita, né? Que antes eu era, né? Eu não teria voltado aqui nunca mais. Que sugestões como essa me deram. Porque não volte mais, fosse você não voltar. Agora, né? pegando um gancho nisso, imagina se você tivesse feito isso. Olha as oportunidades que você teria perdido de trabalho. Olha as oportunidades. E quem garante que no plano espiritual você não se comprometeu a isso? Olha, você viria na mesa mediúnica até aquele período, daquele período você viria para as palestras, para a rádio. Você está entendendo? Porque você teria que ter essas experiências. Sim, sabe o que eu penso assim, Jorge? A gente vai pensando, né? Em casa eu fico pensando muito, depois as pessoas vão falando comigo, se fosse eu saía, eu não ia voltar lá nunca mais. Eu não ia olhar para a cara de ninguém mais, pelo contrário, eu cumprimento todos, porque é cada um no seu tempo, né? E vocês acharam melhor me convidar? Não vou falar convidar não, porque eles me expulsaram mesmo, né? Não vou também de amenizar não, que é verdade. Me expulsaram da mesa, me convidaram um belo dia e me falaram que você não precisa mais, né? Não vem ao caso. Mas, aí eu fico pensando assim, aprendi, se fosse antes eu tinha ido embora, não voltado mais. Eu não me lembrei. Eu fiquei chateada. Eu lembro que eu te falei ainda, né? Eu falei com muita gente, eu estou magoada, de verdade, magoada, muito chateada, porque as pessoas não sabem o tanto que eu amava a tarefa, porque eu me sentia em casa, né? Só a espiritualidade sabe disso. Mas, pro outro lado, eu aprendi esse orgulho para mim não existe. Para mim nunca existiu. Eu nunca me senti nesse orgulho, dentro desse orgulho, fazendo parte, nem do egoísmo. Porque se eu fosse orgulhosa, eu teria saído. Nossa, para mim seria o fim do mundo. Porque quem me trouxe foi Isoldino, né? Que é o fundador da casa e da rádio, né? Desse programa, né, que a gente fala, que faz aqui, né? Desse estúdio, ele montou esse estúdio, né? Para isso. Eu teria, pelo amor a ele e por amor a mim também. E foi quem é? O que eu vou deixar de ser, de estar, de tentar melhorar no meu íntimo, né? Por Melinda, Jorge. Aí muita gente perde essa oportunidade, igual você falou, se eu não tivesse, o que eu estaria fazendo agora? Eu estaria em casa, chorando, ou estaria em outra casa, recomeçando, porque trabalho há em todas as casas, né? Não vamos também tirar esse mérito de outras casas, né? Mas só que essa é a minha casa. Porque no plano espiritual, eu já tinha prometido, eu sei disso, que eu já sonhei várias vezes, antes de estar sentada aqui, com isso, que eu vi essa casa sem ter a casa ainda, entendeu? Isoldino, com várias pessoas que frequentam essa casa, os antigos, eu frequentei no plano espiritual, sonhando e tal. Se eu tivesse me melindrado, eu não me melindrei por isso, Jorge, porque eu tenho um propósito na minha vida. E todo mundo, todos nós, temos que ter esse propósito, porque senão a deserção, senão nós vamos brigar, vamos discutir, entendeu? Dentro de uma casa espírita, que eu acho que é o fim do mundo, o fim de uma espiritualidade, é a gente discutir por problemas. É por isso que eu sempre falo, hierarquia. A hierarquia tem que ser importante, sim. Cada um no seu quadrado, sim. Tem que agregar, não desagregar. Tem que ter respeito, né? Tem que respeitar. Porque é aquilo que a gente sempre fala. Uma casa espírita, ela é do frequentador ao presidente. Né? Então, quer dizer, é todo mundo. Porque é um conjunto. É um conjunto, né? E uma coisa que eu acho interessante, quando a Ana Ricardina, ela estava, né, na mesa de junto, um dia a Gláucia chegou perto de mim, né? Porque eu estava fazendo, eu era coordenador da reunião de quarta-feira. Então eu chamava palestrantes, eu dava temas, e ela chegou para mim e falou comigo que teve uma comunicação na mesa em que eles falaram que a Ana tinha que ser palestrante, mas que primeiro ela tinha que se domar um pouquinho o jeitinho dela, ter mais empatia.
Aí eu peguei e falei com ela, não pode deixar. Deixa que eu vou convidar ela para poder dar palestra. Aí eu cheguei na Ana e fiz o convite. Ela poderia simplesmente, não quero, muito obrigado, eu estou na mediúnica. Mas ela aceitou. Ela me soltou, ela aceitou, aí eu falei com ela, você escolhe o tema e tal dia assim, assim, você vai dar a palestra. Ela veio, deu a palestra, foi ótimo, já marquei outra, indiquei para outras casas, indiquei ela para 2 casas espíritas, até porque eu não posso indicar ela para mais casas espíritas, todo mundo sabe aqui que eu adoro dar trabalho para os outros, dar serviço para os outros. Mas como ela tem a mãe dela que é idosa, ela olha, então a gente não pode ficar dando muito trabalho para ela. E ela saiu muito bem. Depois veio essa oportunidade da rádio, trouxe ela para a rádio com a gente. Por que eu estou falando isso? Porque, meu amigo, minha amiga, não perca as oportunidades que te aparecem. Mesmo que você esteja melindrado, que seja no seu trabalho, que seja na sua casa, seja onde for, não deixe nada disso te abalar, porque muitas vezes é o momento em que você precisa para você se conhecer. É o momento em que a espiritualidade vai ajudar, vai fazer com que você veja que aquilo que te incomoda no outro é o que você carrega dentro de você. Somos espíritos que carregamos muitas imperfeições morais dentro de nós. Somos espíritos que nós temos virtudes, temos, mas são poucas, porque nós temos mais essas mazelas. Por isso que isso nos incomoda tanto, porque o que nós mais temos a oferecer é isso. Nós somos espíritos que ainda temos lá um lobo bom e um lobo mau dentro de nós. Mas qual lobo nós alimentamos mais? Com certeza o lobo mau, porque nos revoltamos à toa. Se uma pessoa te dá uma fechada no trânsito, você já quer ir atrás, xingar. Né? Se alguma pessoa faz uma coisa que você não gosta, ou faz uma coisa que não é do jeito que você gosta, você quer brigar porque não fez do seu jeito. Gente, mas eu não sou você. Eu não sou obrigado a fazer as coisas do seu jeito. Eu sou obrigado a fazer do meu jeito, bem feito. E cabe a você respeitar a minha individualidade como eu respeito a sua. A palavra respeito, se nós começarmos a respeitar mais os outros, gente, isso aqui vai ser uma maravilha, isso aqui vai ser um paraíso. Agora, enquanto a gente estiver querendo se impor, né? Eu falo, você obedece. Gente, nós vamos chegar a lugar nenhum, não. Não vamos chegar a lugar nenhum. Ô Jorge, Jesus, vamos trazer Jesus, né? Que é o nosso maior, único, né? Que nós temos que nos espelhar de verdade é Jesus. E muita gente não pensa assim, né? Espelha lá em outras pessoas, em outros, né? Que acham que são melhores que Jesus. Tem muita gente que acha que tem, né? Vou citar aqui não, senão outra vez eles vão me ligar, eles vão mandar mensagem achando que eu estou tirando o mérito de certos missionários que vieram à Terra, né? Mas isso nunca. Eu espelho em Jesus. Jesus e seus apóstolos. Sempre falo isso. Espelhem Jesus, estude os seus apóstolos para vocês vão se entender. Aí vocês vão começar a se conhecer também. Não ter medo. Quando Jesus vira e fala assim, brilhe tua luz, Jesus. Você pensa em luz? Como você mesmo falou. Você falou só do ruim, né? Porque nós temos vários. Não, Jesus não via isso. Vocês são sal da terra. O que o sal faz? Tempera. Dá o sabor. Né? Então, Jesus não. Quando Jesus vai jantar na casa de Ezequiel, você já passa, sabe a história dele, né? Ele era o traidor do seu povo, né? Que ele cobrava impostos, que não sei o quê. E agora você imagina ele chegando lá, sabendo que Jesus ia vir, ele chegando, ele era pequenino, dizem que ele era pequena estatura. Agora você imagina o povo sabendo que ele estava traindo. O que eles faziam com ele? Ele não deixou ele chegar nunca para ver Jesus. O que ele fez? Subiu. O que ele fez? Um movimento. Porque ele queria mudar. No fundo do seu coração, ele queria. Subiu lá na árvore, Jesus olhou e sabia. Jesus não vê o pecado da gente, não, gente. O erro da gente, não. Ele vê nossas qualidades, ele vê nosso potencial de crescimento. Nós não vemos isso em ninguém. É isso que Jesus quer nos ensinar. Eu penso assim, né, Jorge? Mas é o que eu estou te falando, Jesus não tinha o mal dentro dele. Por isso, Jesus via em nós
as coisas boas, mas nós ainda temos muito mal. Então o que a gente faz? Gente, quando a gente olha para uma pessoa, primeiro a gente já está procurando um defeito na pessoa. A gente é incapaz, nós somos incapazes de apontar uma qualidade, só os defeitos. Por quê? Porque nós temos isso. As nossas qualidades ainda estão lá latentes, guardadinhas, onde Jesus vê que elas estão. Mas falta que nós façamos essa busca para dentro da gente, descubra e põe para fora. Não, eu acho assim, Jorge, que aqui nós estamos batendo, né? Esse programa é bom por isso, de debate. Eu acho assim, que nós temos que parar. Eu sempre falo isso. Parar, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu chegar perto de você e falar assim, não, Jorge, você é tão bom. Você falaria o que comigo? Agora, nesse momento. Que bom que eu sou. Sou bom, não. Né? Não é falar só para a frase de Jesus, não. Bom quem tá não. Tô dizendo aqui, nesse momento. Não, Jorge, você é gente boa. Você que gente boa, só ruim ainda. Ou seja, nós temos que parar com isso. Que Jesus falava, Jesus não via isso. Quando eu falo Jesus não via, é porque ele sabia do potencial de cada um. Paulo de Tarso, Saulo, matou. Não falar assim, não, mentira. Ele perseguiu, ele matou seu povo. Ele matava seu povo, que ele era da casta alta. Mas ele era judeu, Jorge. Ele matou seu povo. Jesus não viu isso nele, que ele matou o povo. Então vai não. Ele viu o potencial que ele tinha. E nós não estamos vendo nosso potencial. Nós mesmos estamos nos sabotando. Nós nos sabotamos todos os dias, porque puseram isso na nossa cabeça. Vou dar um exemplo, como você deu, vou dar um exemplo de mim. Eu estava assistindo uma palestra e a palestrante estava falando sobre plano espiritual, sobre Jesus, falando tudo isso. E eu sentado escutando. E eu pus na minha cabeça isso. De mim, tá dentro de mim isso. E no meu. Assim. Aí ela foi falando, eu fui assim, levantei o dedo e falei assim com ela assim: eu posso falar uma coisa? Ah, pode. Qual que é o seu nome? Perguntou a mim. Eu falei, Ana. Ah, Ana, pode falar. Um dia serei Cristo. Ela riu. De mim. Ela riu. Ah, Cristo. Eu falei, por que não? Por que não? Então não preciso reencarnar. Então, para que eu estou fazendo aqui na Terra? Que motivo? Com que objetivo? Que eu estou, você está, qualquer um aqui está sentado aqui hoje escutando você. Estamos nos preparando, sim, para um dia sermos Cristo. Aí eu pensei e falei com ela, olha as galáxias, olha o tanto de planeta que temos, fora dessa galáxia, olha outros planetas. Você acha que Deus fala assim, não, vou criar Jorge e a Ana para ser nada? Que isso? Aí eu falei, que isso? O problema é esse. Aí eu virei para ela e falei, o problema é esse. Você está rindo, você deveria, pensei comigo, ela deveria ser o contrário. Eu falei, nossa, que bom que você está pensando assim. Continue se esforçando que um dia serás. Porque Jesus nasceu como Jesus foi criado como nós, simples e ignorantes. É por isso que ele passou por tudo que nós passamos. O planeta dele já se extinguiu há milhares, como o Emmanuel diz, já virou pó há muitos milênios, que nós nem sabemos, e nem ele quis dizer, porque nem ele sabe o tempo que já se... Mas ele foi como eu, como você, João, como quem está nos escutando. Temos que parar com isso de dizer que somos ruins. Não somos. Ninguém é ruim. Nós temos que mostrar, por isso que Jesus fala, a sua candeia, acenda. Não é para que todos possam ver, para que você mesmo possa ver também. Ela ali. O primeiro que tem que ver somos nós, né? Somos nós. Mas é o que eu falo, nós ainda, esses conceitos do homem velho que a gente traz lá de trás, que até hoje estão aí na cabecinha da gente. Que colocaram. Né? A gente tem que lutar muito para tirar, porque não é fácil tirar. E então eu falo por mim, porque gente, quando eu vim para a doutrina espírita, quando eu vi o pessoal falar de Jesus como um ser humano comum, como a doutrina espírita traz, gente, aquilo para mim, no princípio, meu Deus, esse povo é louco, esse povo tá blasfemando, como é que eles falam de Jesus assim? Porque, gente, nós temos essa visão. É igual você falou, hoje nós construímos altar para homens. Temos que construir altar para Deus. O único que tem que ter altar é Deus, homem não. Esses missionários que vieram aqui, Irmã Dulce, Madre Teresa, Gandhi, Chico Xavier, vieram aqui fazer a obrigação deles. Vieram aqui pôr em prática aquilo que eles aprenderam lá e vieram provar aqui.
Mas eles passaram por provas igual a nós passamos. Por quê? Eles não vieram sua missão, não. Chico tinha doença. A irmã Dulce tinha doença, dormia sentada numa cadeira, 10% do pulmão funcionando, e quando as pessoas queriam dar um leito para ela, o que ela falava? Que aquela cadeira era um santuário para ela, porque a cada um que chegava ali e doava um leito para ela, ela mandava para o hospital dela, então aquela cadeira ali. Olha aí, a missão, a doença dela, ela fez a missão. Sim. Mas, então a gente tem que entender isso. Mas eles merecem altar, merecem o nosso respeito, a nossa admiração, sejam exemplos para nós, mas altar para Deus. Não vamos endeusá-los, não, até porque eles não iam querer isso. Chico Xavier, quando ele estava a desencarnar, o que ele pediu? Ele queria desencarnar num momento em que o Brasil estivesse num momento de muita alegria, para que as pessoas não devotassem a ele tributos que ele não merecia. Uhum. Chico desencarnou quando? Quando o Brasil foi campeão, né? Foi penta, não sei. Eu sei que foi na época de Copa do Mundo. Sim. O povo estava tudo lá, porque senão, olha a comoção que ia ser no Brasil. Seria uma semana, um mês de jornal falando de Chico Xavier. E ele não queria isso, gente. O Chico se queria simplicidade. Nós temos que parar com esse endeusamento de homens. Porque nós estamos, graças a Deus, Chico, Madre Teresa, Irmã Dulce, muitos outros, não se deixaram levar por isso. Mas tem muitos outros aí que estão se perdendo na missão porque estão inflamando o ego dessas pessoas. O orgulho, né? O orgulho dessas pessoas. E isso é prejudicial. Isso é prejudicial. Então, o que nós temos que entender é isso. Vamos seguir esses exemplos, vamos seguir Jesus. O que Jesus faria nesse lugar? Como que eu tenho que fazer? Não vou melindrar. Olha, esse melindre, isso aí tá me afastando. Se o meu melindre me afasta da casa espírita, que eu saio, que eu paro de que eu não vou à casa espírita, olha que coisa ruim que isso fez. Me afastando. Então eu tenho que voltar. Não tenho coragem de chegar na pessoa e conversar com a pessoa naquela hora, dá um tempo. No tempo certo, a espiritualidade vai promover o encontro de vocês. Olha a minha história. E eu afastei. Depois de um tempo afastado da espiritualidade, agora esses dois estão prontos para se encontrar. Nos encontramos, acertamos, estamos caminhando juntos. Estamos fazendo o que nós gostamos de fazer. É isso que a gente tem que fazer. Esse melindre foi necessário? Foi necessário. Mas o melindre não é necessário, não. A partir do momento em que eu entendo, em que eu sou espírita, que eu entendo essa doutrina, que essa doutrina entrou dentro de mim, que eu começo a exteriorizar, eu vou entender que o meu semelhante é igual a mim, o que incomoda nele é que eu tenho dentro de mim, então eu tenho que trabalhar em mim. Porque a salvação é minha. Eu vim aqui para me melhorar. Eu não vim aqui para melhorar ninguém. Isso é falsa ilusão. Cada qual que cuide do seu, que tente se melhorar. Posso ajudar o meu irmão no que for possível para que ele melhore. Mas a melhora é dele. Eu posso te mandar tomar um remédio para dor de cabeça. Mas se você não tomar o remédio de cabeça, eu tomar o remédio por você não vai adiantar. É isso que nós temos que entender. Não deu agora, afasta. Mas não afasta de tudo, não. Afasta só daquela pessoa, naquele momento. Se puder, chama para uma conversa. Mas converse, vá conversar desarmado. Não vai armado não, porque senão não vai adiantar. Vai piorar a situação ainda mais. Então, o que nós temos que entender com relação aos melindres é isso. Eles são necessários até certo ponto. O que passou disso, não. Se o melindre te prejudica a ponto de você afastar de tudo que você gosta, das pessoas que você gosta, da sua religião, é prejudicial. Sim, verdade. Ele é prejudicial. Sim. Então... vou deixar só aqui, ó. Vamos falar das trindade, né? O pessoal católico usa trindade, né? A nossa é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Né? As pessoas pensam que tem que amar o próximo, depois a você, né? A nós mesmos. Não, é o contrário. Como a nós mesmos. Já tá aí eu estou deixando uma lição para vocês, quem está nos escutando, pegar essa coisa e estudar. Estuda essa parte aí vocês vão entender o que tem que ser feito com o melindre. Estuda essa trindade, que é uma trindade, né? Amar a Deus sobre todas e o próximo como a ti mesmo. Não o contrário. Estudem, quem está me escutando,
peguem essa frase, entra no Google e começa a estudar, vocês vão ver, vocês vão entender muito bem o que nós estamos dizendo sobre melindre. Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa. Ana, obrigado pela sua participação. Jorge, obrigado a você. Foi muito bom. Programa O Cristo Consolador. Todas as sextas-feiras, às 17 horas, aqui na nossa Rádio Boa Nova. E na terça-feira, às 23 horas, o programa será reprisado. Peço a vocês que continuem nos ajudando na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até o próximo programa.